Bom dia, tudo bem, meninas? Tudo na paz? Vamos lá, né, para o nosso devocional pré-natal. Eita, hoje dia 24 de dezembro já, né? Que delícia, que tempo bom, né? O Natal, é que nem eu falei, gera uma expectativa no nosso coração, é um dia de celebração mesmo, né? Um dia de alegria, né? Assim como o dia que nós comemoramos, né, o nosso aniversário. Na verdade, assim, o Natal especificamente é amanhã, né? Mas a gente já começa, né, as comemorações hoje, preparando, né, a nossa ceia, o nosso tempo em comunhão com a família, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Para simbolizar mais do que toda a beleza dos enfeites de Natal, né? Toda a beleza, né? Das luzes. Nossa, eu adoro isso também. Esse ano eu não montei nada. Tô sem árvore de Natal, é uma coisa que eu sempre gosto de montar, assim, eu acho que o clima fica uma delícia, né? Eu acho maravilhoso, e eu creio que a maioria das mulheres também, né? Porque acho que mais nós nos prendemos a isso do que os nossos maridos, do que os homens, porque eles não ligam muito, né? Para homem, que nem assim, tendo a comidinha gostosa ali na mesa, né? Como diz meu marido, vai ter farofa, né? Então, assim, a preocupação dele é outra, né? E a nossa já fica mais com essa parte mesmo da decoração, tudo isso, né? E, e aí eu tô passando esse Natal sem toda essa decoração, mas eu creio que a alegria no meu coração por comemorar mesmo, né, o nascimento de Jesus, poder pensar que, né, claro que a gente sabe que não foi nessa data, a gente não tem certeza do dia certo, se é dia 25 de dezembro, mas de qualquer forma é aquilo que eu já falei, a gente gera no coração uma expectativa, né, de comemorar algo, né? Foi escolhido um período, uma data para poder estar comemorando, né, o dia, né, do aniversário dele. E isso é tão precioso, né? E hoje vou para o nosso devocional, onde diz que nós precisamos de um guia, nós precisamos de alguém que nos oriente, de alguém que nos mostre o caminho. Né, eu acho que já, só pelo tema já dá pra gente imaginar. Hoje eu não tô fazendo da Thalita, hoje eu tô fazendo aquele da Joyce Meyer, que é o que nós começamos lá, né, nos primórdios dos devocionais. Eu gosto às vezes, sabe, quando a palavra daquele dia não condiz assim com aquilo que já tá queimando no meu coração, eu gosto de comparar com a outra palavra, né? E é coincidentemente assim, as duas levam a mesma direção, né? Ao mesmo, são pessoas completamente diferentes, tempos diferentes que foram escritos. Ixi, tá chovendo. Tempos diferentes que foram escritos, porém, sempre considerando o mesmo princípio ali, né? A mesma palavra. Mas vamos lá. O texto está em Salmos 48:14, aonde diz: Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém. Olhei aqui agora, gente, olha o tanto de branco aqui nessa claridade. E eu não tô querendo fazer nada aqui em Itapuá, porque eu quero já achar alguém para ficar fixo lá em Palhoça. Mas Deus já tá preparando, creio. Uma abençoada, um abençoado para cuidar do meu cabelinho. Fico entusiasmada por saber que Deus é o nosso guia, que Ele nos guia todos os dias das nossas vidas. Que maravilhoso! Como é bom saber que temos alguém para nos guiar e garantir que nós vamos avançar de um lugar para o outro. Algumas vezes, quando eu e Dave, quando a Joyce e o marido dela estavam viajando, contratamos um guia para nos mostrar os melhores lugares, os lugares mais importantes para ver. E uma certa vez, eu e ele decidimos explorar tudo sozinho, determinando onde nós iríamos, o que iríamos fazer, pois assim poderíamos fazer o que nós quiséssemos, sem alguém falando para nós: vire à direita, vire à esquerda. Entretanto, logo descobrimos que a nossa viagem, de tão independente que queríamos que fosse, quase foi desperdiçada. Passamos grande parte do tempo de cada dia do nosso passeio perdidos, depois tentando encontrar o caminho uma outra vez. Com isso,
nós aprendemos que agora sabemos que agora o melhor caminho é ter um guia. O melhor uso do nosso tempo é seguir um guia em vez de ficar perambulando sem destino para encontrar os lugares por nós mesmos. Creio que este exemplo de nossas viagens tem a ver com a maneira como as pessoas vivem, como nós vivemos hoje. Nós queremos traçar a nossa própria rota, ser os nossos próprios guias e fazer o que der vontade, o que der na telha. Mas acabamos nos perdendo no caminho e desperdiçando o nosso tempo. Deus prometeu no versículo de hoje que nos guiaria durante toda a nossa vida. Ele fez isso através do Espírito Santo, que falará conosco e nos dirá aonde ir e o que fazer. Sendo assim, é simplesmente pedir para que Ele nos guie. Amém. Em todos os momentos da sua vida até a morte, onde quer que você esteja, Deus está lá. É muito precioso, né, a gente saber disso, que Deus está independente de onde a gente está, independente do que a gente escolha, Deus está conosco o tempo todo. A gente tem que se lembrar que muitas vezes somos nós que nos afastamos dele. Né? Às vezes a gente fala, Deus não está ouvindo, Deus não ouve minha oração, Deus não está comigo, né? Estou perdida, não sinto o cuidado, a orientação de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós nos afastamos desse guia, né? Ele está lá, ele sempre está conosco. Né, nos mandou, ele deixou claro na sua palavra, a palavra de Deus ela não mente e ela é muito verdadeira. Ele mandou o Espírito Santo que habita em cada um de nós, não habita só em mim porque às vezes eu faço devocional, não habita só em mim porque eu leio a Bíblia, não habita só em mim porque eu oro, ele habita em todos nós, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que aceitaram uma transformação. Por mais que muitas vezes a pessoa tenha aceitado e tenha, por algum motivo, se perdido no caminho, desviado a sua rota, né? Que nem ela coloca aqui, tentado viver sozinha. Poxa, chega um momento, não, tô cansada de fazer só o que tá aqui. Não é que é o certo, isso aqui é uma perda de tempo. E muito claro uma perda de tempo. Por quê? Eu vou dar um exemplo da minha vida, como sempre eu falo para vocês, né? Eu não posso falar de outros porque cada pessoa tem, né? E não faz sentido eu contar uma história de uma outra pessoa, sendo que eu tenho vivido isso, né? Que eu vivi isso na minha vida. Como eu já contei para vocês lá atrás, né? Eu perdi a minha fé em Deus por um bom tempo, né? Carreguei assim, realmente, ok, bem externa a minha fé. Minha fé não era uma fé interna, né? Minha comunhão com Deus era externa e não era interna. E durante esse período foi o período em que eu não quis um guia. Eu não quis. Em nenhum momento eu perguntava para Deus se era da vontade dele, se eu deveria fazer, se eu não deveria fazer. Em algumas situações eu até colocava quando eu tinha muito medo. Quando eu via que a situação era extremamente de perigo, extremamente ameaçadora, eu colocava na presença de Deus. Mas do contrário, mas assim, eu colocava, mas eu já tirava. Sabe aquela coisa de põe e tira? Porque eu não tinha certeza se realmente Deus existia. Não sabia se valeria a pena eu colocar, né? Isso que eu tô falando para vocês são sentimentos realmente do meu coração. Eu não tenho vergonha de falar porque hoje eu sinto que eu sou uma pessoa transformada. Por isso que às vezes as pessoas falam para mim, nossa, a crentinha chata. É porque uma vez que você prova dessa fonte, que você prova desse guia, que você experimenta, né, dessa videira verdadeira, tantos adjetivos, né, maravilhosos, tantos, né, nomes que a gente pode dar para essa comunhão, para essa entrega, para Jesus na nossa vida, que não tem, né? Mas enfim, depois que você entende que você sozinha não é nada, entendeu? Aí você passa a realmente ter essa sensação de que, poxa, você quer falar para todo mundo, gente, hello, o negócio é assim, entendeu? É muito melhor assim do que do jeito que tá. Sozinho é muito mais difícil, a gente quebra a cabeça, bate. Que eu falo, não quer dizer, gente, que a partir do momento que eu pegar e falar assim, que nem, ai Deus, eu tô confusa, que nem eu tava confusa essa semana, se eu vendo ou não vendo a minha máquina, o que eu faço, porque depois eu vou precisar de outra, mas eu não queria investir agora, porque depois eu ainda nem sei como que vai ser as coisas na casa nova e tal. Aí, sabe, a resposta não veio via WhatsApp ou, sabe, alguém chegou pra mim e falou, não, venda, não venda.
Mas eu sabia que Deus ia me guiar de alguma forma. E assim, não foi no primeiro momento em que aconteceu. E beleza, e segui a rotina, tal, não fiz, não anunciei. E ontem, aí eu tava bem tranquila. Na hora que eu fui falar um negócio pro Maicon, sabe, quando sai assim da tua boca, assim, com tanta convicção, eu falei, nós não vamos vender uma das máquinas. Eu falei, nós só vamos vender a outra. Eu falei, por enquanto nós não vamos vender, sabe? Tipo, pronto, decidi. Eu falei, tira o anúncio, porque aí ele já tinha preparado, né, pra poder anunciar. Ele falou, não, eu já tirei. Eu falei, porque não vou vender. Então, assim, são coisas simples, sabe? Coisas pequenas, assim, que a gente aprende. Só que isso tudo a gente aprende com o exercício, né? Com a constância na obediência, em colocar, em se submeter a ser guiado, né? Então, assim, a palavra de hoje vem bem para poder dizer para nós que com um guia é muito mais fácil, né? Quando às vezes eu falo que Deus vai lá e recalcula a nossa rota, porque muitas vezes nós pegamos a rota errada, são as vezes em que nós tentamos andar sozinhas, né? Isso eu falo assim com todas as letras, todas as vezes em que eu tomo alguma decisão, que eu não, sabe, me coloco, me submeto, tipo, realmente assim, busco, tento entender se faz sentido ou não, se condiz com o contexto da minha vida hoje, porque tem coisas que às vezes a gente faz o quê? No entusiasmo, né? No entusiasmo. E antes eu era uma pessoa muito empolgada, tipo, nossa, meu Deus, eu sou muito empolgada ainda, tipo, ai, vamos fazer, sabe, já... Ai, a mais empolgada, assim, tipo, já imagino, já visualizo o negócio e eu tenho sido intencional em não ser tão empolgada, assim, em realmente colocar para Deus e falar assim, Deus, eu falei, eu quero que o Senhor me mostre se isso realmente vai fazer sentido ou não, se é seu ou não, sabe? Eu queria fazer um curso esses tempos atrás, porque assim, eu adoro essas coisas de móveis e eu gosto, sabe? Tenho boas ideias, assim, com algumas coisas tal, e às vezes eu vejo que, meu Deus, né? Enfim, aí eu tava olhando, falei, nossa, eu falei, vou fazer um curso de marcenaria, porque é uma coisa que eu sempre gostei, né? De mexer com isso, de mexer, tentar restaurar alguma coisa, né? Algumas vezes eu já estraguei muita coisa, mas enfim. Isso foi em novembro. Aí eu falei, não, vou fazer, mas eu não vou fazer agora. Se fosse em outro tempo, eu já teria me inscrito no curso, porque aí eu achei o curso, falei, o preço acessível, eu falei assim, nada de exorbitante. Eu falei, bom, eu vou comprando as ferramentas devagar para eu poder ir fazendo, que nem eu falei, nada para pensar fazer para fora, pensei em fazer algo para nós, né? Aí comecei em cima disso, pensando, falei, não, vou fazer, tá certo disso já, uma coisa que eu sempre quis fazer e eu vou fazer. Só que aí eu comecei, falei, bom, em nenhum momento eu tinha colocado para Deus isso, né? E aí eu comecei, falei, Deus, eu falei assim, eu não quero também que seja igual o estúdio, sabe? Que, tipo, já uma coisa que eu comece e não termine, uma coisa que seja só, às vezes, né? Embora o estúdio foi um processo, foi um propósito, eu creio nisso, mas assim, enfim, eu falei, eu não quero que seja, né, igual outros cursos que eu já fiz e não frutificaram tanto, né? E aí eu fui colocando para Deus agora, mais pro final agora de dezembro já, porque eu falei, bom, o janeiro já tá chegando, a gente já vai se mudar, eu falei, eu já posso começar a pensar numa nova fase para mim. E aí, sabe quando vem assim, tipo, calma, no seu coração, assim. E aí eu senti paz. Falei, não vou fazer agora, não é para eu fazer agora, não é para mexer nisso agora, porque eu acho que o Senhor tem outra coisa para mim. E eu já tava eu mesma achando uma coisa para mim, me guiando o meu desejo, guiando o meu futuro, guiando o meu, né, meu próximo trabalho, vamos colocar assim. E Deus falou, calma, tipo assim, veio uma calma no meu coração, calma, não empolga tanto, sabe? Se controla, mulher, baixa o fogo, entendeu? Tipo, esfria a água. E beleza, coloquei ali e falei, tá tudo bem. É uma coisa que tá tranquila. Eu sei que na hora que for pra voltar, se for pra voltar com esse desejo no meu coração, o Senhor vai colocar. É desistir muito fácil das coisas? Se for por Deus, se for da vontade de Deus, é desistir muito fácil das coisas. Eu hoje tenho pensado assim, o que realmente vale a pena pra mim,
né? Eu me submeto ao mundo natural, às coisas naturais e às coisas do reino. Eu prefiro 1000 vezes as coisas do reino hoje. Pode ser mais fácil para mim para falar isso porque meu marido trabalha, mantém a casa, eu hoje não preciso, né? Graças a Deus, que eu falo, a gente não é rico, mas a gente consegue sobreviver bem, muito bem, porque o Senhor tem provido dentro da nossa casa. E nós temos certeza disso. A cada passo que nós damos de fé, porque tem passos nas nossas vidas que são dados passos de fé gigantescos, nós vemos a mão de Deus abençoando, abrindo, né, oportunidade, nos abençoando, derramando recursos sobre as nossas vidas, porque nós cremos que quando nós nos movemos nas coisas espirituais, o Senhor move o natural para nós. E é isso que eu ia falar. Eu prefiro hoje investir nas coisas espirituais, nas coisas realmente que muitas vezes eu abro mão de comprar algo para mim, para comprar algo para alguém, né? Muitas vezes eu abro mão de fazer algo para mim para poder fazer para outra pessoa, porque eu entendo aquilo como um processo espiritual de Deus na vida de alguém, né? O tempo, a qualidade, o amor, aquilo que a gente derrama na vida dos outros é um investimento no reino que a gente está fazendo, né? Porque a gente demonstra amor através disso, demonstra Deus, né, nas nossas vidas. E assim eu tenho vivido. Então, por isso eu tenho me submetido a um guia. Quando eu entendi, né, que em todos os momentos da nossa vida, né, até a nossa morte, como foi falado no versículo de hoje, até o fim, Deus está lá, Deus está conosco, né? Ele está me guiando, Ele está me mostrando, Ele está me ensinando. No Espírito Santo que habita em nós faz tudo isso. Eu acho que assim, não preciso mais ter medo. É claro que eu tenho que ter cautela, mas o medo, ele me paralisa, ele me para. E só que assim, eu tenho que ter a prudência, eu tenho que parar para ouvir, eu tenho que ter a intimidade, o relacionamento para reconhecer a voz do Espírito falando comigo, né? Que é aquilo que nós já falamos lá atrás. Não adianta eu querer ter intimidade, ouvir as coisas se eu não me relaciono. Seja no natural ou no espiritual. Se eu não me relacionar, se eu não me engajar, se eu não me conectar com Deus, eu não vou ter. Mesma coisa, beleza, eu me casei. Eu nunca toquei no meu marido nunca tocou em mim. Se a gente não se tocar, se a gente não se engajar, a gente não vai ter intimidade, a gente não vai ter relacionamento. Por quê? Porque a gente não está conectado. A partir do momento em que a gente se conecta, a gente pede, a gente ouve, a gente entende, a gente tá junto, beleza, a gente tá... Você entende? O negócio flui. É aquela coisa, né? Que nem eu falo, o alinhamento. Quando a gente se alinha com Deus, a gente vai. Quando a gente se alinha com o marido, com a família, a gente vai. Né? Então, a gente tem que estar alinhado com Deus, né? Tem que estar alinhado com o nosso guia. Olha, eu busco o que, Senhor, nesse tempo? Eu busco, né, uma expectativa, que nem quando você pega um guia, né, de viagem, dando um exemplo aqui que a Joyce deu. Eu quero visitar os museus da cidade, eu quero visitar os pontos turísticos, eu quero isso, porque ele vai perguntar qual que é o que você pretende, tal. Aí você já vai poder falar, e a pessoa vai lá e vai te levar, vai te mostrar aquilo, olha, por aqui é melhor, vamos por aqui, vamos por lá, sabe? Tipo, vamos otimizar o tempo, porque aqui é rápido, ali vai demorar um pouco mais, ali você vai demandar mais tempo. Então, assim, é isso, né? A gente permitir realmente que Deus guie nossa vida, né? Eu acho que é oportuna essa palavra para o dia de hoje, porque nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, né? E com a vinda de Jesus ao mundo, nós pudemos ter acesso a esse guia. Porque quando Jesus veio, depois da crucificação de Jesus, né? Quando Jesus se foi, ele falou que era necessário, na palavra dele está escrito que era necessário que ele fosse, né? Porque até os discípulos questionaram ele por que ele tinha que ir, né? Quando ele estava anunciando a morte dele para os discípulos, ensinando. Por que ele precisava ir? E ele falou muito claramente, eu preciso ir para que venha o Consolador. Para que venha o Consolador, para que venha o nosso guia, para que venha o nosso ajudador. Então, o nascimento de Jesus foi muito importante para nós, porque através do nascimento dele, nossas vidas nasceram novamente. Né? Nós podemos realmente hoje pedir perdão para Deus e recomeçar da onde a gente parou, sabe? Sabendo que o Senhor perdoa os nossos pecados, Ele é misericordioso, né? E não voltar para o mesmo lugar,
né? Eu falo, uma vez que a gente tá lá na lama, né? Até os olhos aqui melecado de merda, pra falar bem a verdade, né? Vamos rasgar o verbo, porque nem sempre a gente só tá na lama curativa, né? Aquela lama boa, tá na lama ruim mesmo. Quando a gente tá lá, até o olho só aparece o zoinho. Deus vai lá, nos tira de lá, nos resgata, nos limpa, nos lava, nos coloca vestes novas, né? Perfume bom. Aí, dali a pouco, a gente vai lá e faz o quê? Igual aqueles cachorros. Volta lá para aquela lama, se esfrega tudo lá de volta, né? E depois fala assim, não, preciso limpar de novo. Ele vai limpar. Ele vai limpar. Só que nós temos que ter a consciência que uma vez que a gente se submete realmente ao processo dessa limpeza, a gente não precisa mais voltar para lá. Lá não pertence mais para nós. A gente tem que ter força para falar assim, não, eu quero ficar limpa, eu quero estar aqui com essa roupa nova, com essa roupa cheirosa, porque foi para isso que Jesus veio, para trocar nossas roupas, para tirar nossas vestes velhas, sabe? Para colocar a veste nova em nós, para que a gente possa realmente caminhar em direção ao reino, ao propósito, aquilo que Deus tem para nós, porque nossa vida aqui não é só viver por viver, viver para sobreviver. Nossa vida aqui é cheia de delícias que o Senhor quer colocar sobre nós. Vamos ter perrengue? Vamos, porque nós somos corpos, somos corpo, vivemos aqui, mas nós temos uma alma e um espírito que é muito além disso aqui. Entendeu? Isso aqui tudo vai para baixo da terra, infelizmente, vai virar pó, como veio do pó. Mas o que é além disso aqui é o que a gente tem que pensar. E é isso que Jesus veio para relembrar a gente, porque acho que naquela época, né? E hoje, muitas vezes nós esquecemos, né, disso, de que é através do espírito e da alma que nós vamos alcançar a vida eterna, né? A gente acha que a gente só tem essa vida aqui de corpo, né? Essa vida aqui que o coração parou e acabou. E não é assim. Então, vamos lá. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada pela Tua palavra, Senhor, uma palavra que empolga, Senhor, e motiva tanto o meu coração, Senhor, saber que o Senhor me guia, que o Senhor me leva, Deus, para onde o Senhor quer, Pai, o Senhor faz conforme a Tua vontade e o Teu querer na minha vida, Deus. Quero nesse momento colocar, Senhor, a vida de cada pessoa, Pai, que vai estar assistindo esse devocional, ouvindo ele, ó Pai, que as pessoas possam colocar, Senhor, os corações delas diante de Ti e pedir, guia-me, Senhor, leva-me, ó Pai, pelos Teus caminhos, ó Pai, pelas Tuas veredas, ó Deus, que é justa, ó Pai, que é verdadeira, Senhor, que é sincera, que é legítima, Deus. Que cada pessoa possa experimentar, Senhor, daquilo que o Senhor tem guardado para elas, possam experimentar dos melhores lugares que o Senhor quer mostrar, dos lugares mais altos, Senhor, dos lugares inimagináveis, ó Deus, na mente humana. Senhor, que as pessoas possam ter as experiências com o Senhor, ó Deus, conhecer do Teu coração, Pai, saber do Teu caráter, saber o Deus que o Senhor é, um Deus maravilhoso, um Deus de milagre, um Deus de alegria, um Deus de esperança, um Deus de amor, um Deus de cura, um Deus de libertação, um Deus de verdade, não um Deus de mentira. Ah, Senhor, obrigada, Pai, porque sabemos que no Senhor, ó Deus, nós somos mais que vencedores. Pedimos, ó Pai, que o Senhor guie as nossas vidas, guie as nossas famílias, ó Deus, os nossos maridos, os namorados, Senhor, os noivos, ó Pai, os filhos, Deus, debaixo da Tua vontade, ó Deus, que todos nós possamos ser guiados e levados, ó Deus, ao conhecimento mais profundo, ó Pai, do Senhor, da intimidade, do relacionamento. Que nós possamos ser guiados, ó Deus, para o que realmente vale a pena, ó Pai. Descarta das nossas vidas, ó Deus, tudo aquilo que tem nos atrasado, Senhor, que tem nos tirado, ó Pai, do caminho certo, ó Deus, do Teu propósito. É isso que eu peço, Senhor, é a minha oração de hoje. Nos colocamos, Senhor, na Tua presença, porque sabemos que com o Senhor tudo é melhor. Abençoa a nossa noite, ó Deus, com os nossos familiares, ó Pai, a noite que está por vir, ó Deus, o tempo de comunhão em família. Abençoa, Senhor, o Natal em cada casa, Senhor, em cada família, ó Deus, que o Senhor derrame, ó Pai, realmente do Teu nascimento, ó Deus, do renovo do Senhor, ó Deus, sobre o coração daqueles que precisam de uma nova chance. Deus, traga, Senhor, realmente o verdadeiro sentido no coração de cada pessoa. Esse é meu pedido hoje, Senhor. Um lindo e feliz Natal para cada um, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, esse tempo de nascimento de Jesus. É isso que eu peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, é isso aí. Bora lá, né? Fazer a diferença nesse dia, né? Que a gente possa realmente celebrar com toda alegria,
colocando realmente o nosso coração diante do Senhor e celebrar com as nossas famílias, demonstrando para as pessoas, né, o que é o verdadeiro sentido do Natal, que é o amor ao próximo, o respeito, o carinho. Um beijo, Deus abençoe vocês, um Feliz Natal e bora lá amanhã. Amanhã não sei se eu vou conseguir gravar, né? Eu gravei hoje porque ontem eu não consegui, mas vamos que vamos. Beijo, Deus abençoe.